We left off yesterday talking about how man-centered the Word of Faith movement is. Ontem nós vimos quão perverso o movimento Palavra da Fé é. And we saw yesterday how the Word of Faith preachers believe that God can do nothing on earth unless He gets our permission. Vimos ontem que esse movimento acredita que Deus não pode fazer nada na Terra sem o nosso consentimento, sem a nossa autorização. I'm going to show you a little bit more example evidence of how man-centered this movement is. E eu quero mostrar para vocês mais exemplos de quanto esse movimento é terrível. Bo Sanchez is a Word of Faith preacher in the Philippines, I believe. Bo Sanchez é pregador da prosperidade nas Filipinas, creio eu. And he says when you worship, God serves you. E ele diz que quando você adora, Deus serve você. You see the man-centered approach to this movement. Você vê o quanto que esse movimento distorce as coisas. Have you ever noticed the titles of many of their books and television shows? Você já percebeu os títulos dos livros e programas de TV deles? Even their titles are man-centered. Até os títulos deles são distorcidos. I want to give you some examples from Joel Osteen. Eles colocam o homem no centro o tempo todo em seus títulos. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui com Joel Osteen. Joel Osteen's first book was a runaway bestseller. Joel Osteen escreveu já vários best-sellers, livros campeões de vendas. And the title of his book was Your Best Life Now. E os títulos do seu livro, um dos títulos do seu livro é Tenha sua melhor vida agora. Your Best Life Now. Tenha sua melhor vida na terra agora. How much more man-centered can you get? Como você pode ter um livro mais centrado no homem do que isso? You can have your best life and you can have it right now. Você pode ter a melhor vida e você pode tê-la agora mesmo. But is this true? Mas isso é verdade? Are we as Christians having our best life now? Nós cristãos estamos tendo a melhor vida que podemos ter agora? Not at all. Não, de jeito nenhum. This is not our best life. Essa não é a nossa melhor vida. Our best life is not on this side of heaven. Porque a nossa melhor vida não está desse lado do céu. Our best life is on the other side of heaven. A nossa melhor vida está do outro lado do céu. So for whom else would this be true? Então, para quem mais isso seria verdade? Lost people. Para os perdidos. If a person dies in his sins, porque se uma pessoa morre em seus pecados, then he or she is having his or her best life now. Se uma pessoa vive em seus pecados, ela sim está aproveitando sua melhor vida agora. This is as good as it's going to get for them. Isso é o melhor que eles vão viver aqui na terra. But you know what, dear friends, for us, mas sabe irmãos, para nós, those who have been saved, aqueles que são salvos em Cristo, this is as bad as it's going to get. Essa é a pior coisa que pode acontecer conosco. Our best life is in heaven, not here. Porque a melhor vida que podemos ter está no céu e não aqui. Joel Osteen had another book, his second book. Joel Osteen também tem outros livros. Now I'm not even sure why there would be a need for a second book. E eu não sei o porquê que ele tem a necessidade de escrever outro livro. If you're already having your best life and you're having it right now, porque se você já tem a melhor vida que você pode ter e a tem agora, I'm not really sure how you improve upon that. Eu não sei como é que você pode melhorar isso. But he wrote another one. Mas ele consegue. The title is Become a Better You. O título do próximo livro dele é Se Torne o Melhor Você. Is this a biblical concept? Isso é um conceito bíblico? Well, who does the Bible say that we are? What? Who does the Bible say that we are? Quem a Bíblia diz que somos? The Bible says that we are sinners. A Bíblia diz que somos pecadores. We are liars, we are thieves, we are blasphemers. Somos mentirosos, ladrões, blasfemadores. We are adulterers at heart. Adúlteros de coração. So, are we supposed to become better liars, better thieves, better blasphemers? Então a gente consegue ser uns ladrões melhores mentirosos, melhores blasfemadores, better adulterers? melhores adúlteros de coração? No. Não. No. The Bible teaches that we are to become new creatures in Christ. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos tornar novas criaturas em Cristo.
The old things have passed away, behold, all things are made new. Porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. The gospel is not about self-improvement. O evangelho não é sobre aprimoramento pessoal. Joel Osteen wrote another book. E Joel Osteen ainda escreveu um outro livro. The title of this one is It's Your Time. O título desse livro é Sua Hora é Agora. Whose time is it? É a hora de quem? Is it God's time? É a hora de Deus? É o tempo de Deus? Oh no, it's you. Não. É o seu momento, é a It's- sua hora. It's all about you. Porque é tudo sobre você, colocar o homem no centro. His next book is entitled Every Day a Friday. E o próximo livro dele se chama Todo Dia é Sexta-feira. Everything's just sunshine and lollipops all the Tá time. vendo? Tudo é pirulito e dias ensolarados, o tempo todo. His next book, the title of it really angers me. O próximo livro realmente me deixa irado, me deixa bravo. His next book is entitled The Power of I Am. O próximo livro dele se chama O Poder do Eu Sou. Do you know what this book is about? Sabe do que esse livro trata? It is about taking the name of God, I am, Se trata de pegar o nome de Deus, Eu Sou, and making positive affirmations about yourself. e fazer afirmações, declarações, decretos positivos sobre si mesmo. I am talented. Eu sou talentoso, I am popular. eu sou popular, I am rich. eu sou rico, I am healed. eu sou curado. It is all about me, É tudo sobre eu mesmo. taking God's name and applying it to myself. Pegando o nome de Deus e aplicando a minha pessoa. That is blasphemy. Isso é blasfêmia. That's blasphemy. Blasfêmia. And dear friends, just as a general rule of thumb, E, irmãos, só como uma regra geral, if you happen to find yourself in a Christian bookstore se você se encontrar em uma livraria cristã ou evangélica, and you're wondering if a particular author is someone that you should read or not, e você não tem certeza se um autor em especial é bíblico ou não, se você deveria lê-lo ou não, and you just happen to notice that on all of his books are a picture of himself, or is a picture of himself, e você percebe então que todos os livros dele têm uma foto dele na capa, that's a pretty good clue that you should not be reading this person. isso é uma dica muito boa para você não ler essa pessoa. Almost guarantee that's a false prophet. É quase 100% de chances de se tratar de um falso profeta. John MacArthur, Dr. John MacArthur has written many books, O Dr. John MacArthur, por exemplo, escreveu vários livros. and on none of his books will you find a picture of himself. E nenhum dos livros dele você vai encontrar uma foto dele na capa. Watch this video clip from Jesse Duplantis. Assista esse vídeo agora de Jesse Duplantis. Friends have frank and open conversations with each other. I've done that with the Lord. I've had the Lord say, Jesse, I've had God come tell me, he said, this is what I'm going to do. I've had the Lord literally say, what do you think about this? God has asked me for my opinion. God asks Jesse Duplantis for his opinion. Deus perguntou a opinião do Jesse Duplantis? Do tell. Ele disse que sim. Well, let's not take Jesse Duplantis out of context. We'll let him finish his thought. Não vamos tirar o Jesse Duplantis de contexto. Vamos deixar ele terminar sua fala. I said, well, Lord, since you ask, maybe I'm doing it. He said, no, we can talk frankly. What do you think? I said, well, I don't think you ought to do that. He said, why you don't think I ought to do that? I said, well, you know, I know you know people more than I do, but you know, Lord, if you just let me do a little bit more work on this individual, I think we can get them to you. He says, okay, go ahead. Do what you have to do. And I tell you what, the Bible says he who wins souls is wise. And he who thinks he can counsel God is a fool. E aquele que pensa que pode dar um conselho para Deus é um tolo. Who has directed the Spirit of the Lord, or as his counselor has informed him? With whom did he consult, and who gave him understanding? A Bíblia diz em Isaías 40, 13 ao 14, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem ele tomou conselho e quem lhe deu o entendimento? Well, I guess it was Jesse Duplantis. Eu acho que foi o Jesse Duplantis.
You see the unimaginable arrogance of these people. Você imagina quão arrogante essas pessoas são. Watch this video clip from Jesse Duplantis. Assista esse outro vídeo do Jesse Duplantis. I'm going to say something going to knock your lights off. God has the power to take life, but he can't. He got the power to do it, but he won't. He's bound. He can't. He says death and life is in the power of whose tongue? Yours. You ready for this? You want something that'll knock your lights off? You choose when you live. You choose when you die. Death and life's in the power of your tongue. Not God's. Now, he's got the power. But he will not exercise that because you are a speaking spirit. So he says, speak life. He even tells them, choose life. It's death and blessing, man. Let me help you out. Let me help you. Life. God has the power to take life, but he can't. Deus tem o poder de tirar a vida de alguém, mas ele não pode. I think that might come as a bit of a surprise to a number of people in the Bible. Eu acho que isso seria surpreendente para um certo número de pessoas na Bíblia. Remember King Herod when God killed him and he was eaten by worms? Vocês se lembram do rei Herodes, quando Deus o matou, comido de bicho? Ananias and Sapphira, E Ananias e Safira, Acts chapter 5. em Atos capítulo 5. Uzzah, remember Uzzah? Lembrem-se, vocês se lembram do rei Asa? In the Old Testament, when the oxen were pulling the cart with the Ark of the Covenant? Lembram-se dele quando ele... Lembram-se de Uzá quando ele ousou tocar na arca do Senhor e faleceu e morreu? And the oxen stumbled and the cart tilted? E Uzá caiu ali já morto no chão? And Uzzah was walking right beside it, and just instinctively, without even thinking, he reached up to steady the ark. Ele estava andando perto da arca do Senhor e quando ele a viu caindo, ele instintivamente tocou na arca. And God struck him dead. E Deus o matou ali mesmo. You think God isn't holy? Você acha que Deus é santo? Who else in the Bible would differ with Mr. Duplantis on this? Quem mais na Bíblia discordaria do Jesse Duplantis nisso? Well, let's see. Let me think about it. Bom, vamos ver, vamos pensar um pouco sobre isso. Oh, yeah, everybody alive on the face of the earth Ah, sim, todos aqueles que estão vivos sobre a face da terra, in the flood, remember that? no grande dilúvio, vocês se lembram disso? I bet they would beg to differ with Jesse Eu Duplantis. acho que eles discordariam do Jesse Duplantis. The arrogance of these people is incomprehensible. A arrogância desse pessoal do movimento Palavra da Fé é incompreensível. I want us now to talk about what the prosperity preachers teach about the person and work of Jesus Christ. Quero mostrar para vocês agora o que esses falsos profetas ensinam sobre o trabalho e a obra de Jesus Cristo. If we can establish that they preach a different Jesus, Se nós, we can establish that they preach a different gospel. se nós estabelecermos que eles pregam um Jesus diferente, nós podemos então entender que eles pregam um evangelho diferente. Many of the faith preachers have what is essentially an Arianistic view of Christ, Arianism. Esses homens, basicamente, têm uma visão arianista da pessoa de Cristo Jesus. Arianism was a heresy in the early church. O arianismo ela era considerado uma heresia, era considerado uma heresia na igreja primitiva. Arianism held that Jesus did not come as God. O arianismo dizia que Jesus Cristo ele não tinha vindo para a terra como Deus. He just came as a man. Ele só veio como homem. A man who had a very close walk with God, Um homem que andava muito perto de Deus, é verdade, but was not actually God in human flesh. mas que não era Deus feito homem, 100% Deus e 100% homem. And the church did away with this heresy in the Council of Nicaea long ago. E a igreja conseguiu lidar com essa heresia no Conselho de Nicéia muito tempo atrás. About 1700 years ago, the church did away with it. Cerca de 1700 anos atrás no Conselho de Nicéia. And yet the prosperity preachers want to hold on to it. E ainda assim os pregadores da prosperidade querem se atar a essa heresia. Let me show you this quote from Creflo Dollar. Deixe-me mostrar essa afirmação de Creflo Dollar. E alguém disse: bem, Jesus veio como Deus. Bem, quantos de vocês sabem que a Bíblia diz que Deus nunca dorme nem cochila? Mas no livro de Marcos, vemos Jesus dormindo na parte de trás do barco.
Jesus veio como um homem, e aos 30 anos Deus está agora se preparando para demonstrar a nós e nos dar um exemplo do que um homem com a unção pode fazer. Todos vocês, por favor, ouçam-me, por favor, me escutem. Isso não é nenhuma heresia, eu não sou um falso profeta. Dear friends, as a general rule of thumb, if a preacher actually has to tell you that he's not a false prophet, Vou dar uma outra regra geral para vocês. Se o pregador ele tem que autoafirmar não ser um falso profeta, chances are that he is. as chances são boas dele ser. So Creflo Dollar says, because Jesus was asleep in the back of the boat, and God never sleeps nor slumbers, then therefore he could not have been God. Creflo Dollar diz que como Jesus estava dormindo no barco e Deus nunca dorme ou come, nem nada disso, então ele não pode ser Deus. But that is ridiculous. Mas isso é ridículo. When Jesus came to this earth, he was fully God and fully man. Quando Jesus veio a essa terra, ele era plenamente homem e plenamente Deus. 100% God, 100% man. 100% homem, 100% Deus. He was one person with two natures. Ele era uma pessoa com duas naturezas. One person with a divine nature and a human nature. Uma pessoa com natureza humana e com natureza divina. He was the God-man. Ele era o Deus homem. And as the God-man, Jesus experienced many of the same things that you and I experience. E como Deus homem, ele experimentou muitas coisas que eu e você experimentamos também. He got hungry, Ele ficava com fome, he got thirsty, ele ficava com sede, and guess what? e adivinhem só, He got sleepy. ele dormia. It does not mean that he was not God. E isso não significa que ele não era Deus. This is a direct attack on the deity of Jesus Christ. E o que eles afirmam é um ataque direto à divindade de Jesus Cristo. Watch this video clip from Kenneth Copeland. Assistam esse vídeo de Kenneth Copeland. And Jesus volunteered to go to hell. I'm going to tell you something. Ain't nobody ever got out of there. The only thing he had to go by was the promise of God that I'm reading you right now. He didn't have some special revelation from heaven between he and God the Father. No, the Bible said he emptied himself when he came, and he saw himself in the Word and said, the Spirit of the Lord is upon me. He found himself in the Word. So, according to Kenneth Copeland, Jesus just walked into the synagogue one day, Então, de acordo com Kenneth Copeland, Jesus apenas entrou na sinagoga um certo dia, opened up the scriptures and started reading, abriu as escrituras e começou a ler. and all of a sudden he just found himself in the Word. E um dia ele encontrou a si mesmo na escritura. It's like he said, wow, look at this, look who I am. É como se ele dissesse, nossa, olha isso, olha onde eu estou. He had no idea who he was. E ele não tinha ideia de quem ele era. He just found himself in the Word. Ele se encontrou na palavra. According to Kenneth Copeland, you see there was no special relationship between Jesus and God the Father. Então você vê que Kenneth Copeland coloca Jesus como não tendo um relacionamento especial com a pessoa de Deus o Pai. He just found himself in the Word, Porque ele se encontrou na palavra um dia. discovered who he was. E aí descobriu quem era. Blasphemy, Blasfêmia. blasphemy. Blasfêmia. Now, did you notice how Kenneth Copeland said that Jesus emptied himself? Então você viu como Kenneth Copeland coloca que Jesus Cristo se esvaziou? I want us to explore this for just a minute. Gostaria que explorássemos isso por alguns minutos. Did Jesus empty himself? Jesus se esvaziou? Yes, he did. Sim, ele se Let's esvaziou. look at this in Philippians chapter 2. Olha isso em Filipenses capítulo 2. Jesus emptied himself, taking the form of a slave, but being made in the likeness of men. Jesus se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. And so Jesus did indeed empty himself. Então Jesus efetivamente se esvaziou. Now the question is, of what did he empty himself? Mas a pergunta é do que ele se esvaziou? Did he empty himself of his deity? Ele se esvaziou da sua divindade? Absolutely not. Absolutamente não. Now here's a little bit trickier question.
Did he empty himself of any of his divine attributes? Mas aqui tem uma pergunta meio pegadinha. Será que ele se esvaziou de qualquer um dos seus atributos? Some people say that he did. Algumas pessoas dizem que ele se esvaziou de alguns atributos. Some people say that he emptied himself of his omniscience. Algumas pessoas dizem que ele se esvaziou da sua onisciência, por exemplo. That when Jesus was on earth, he did not know everything. Que quando Jesus estava na terra, ele não sabia de todas as coisas. But be very, very careful with that. Mas tome muito, muito cuidado com isso. God is the summation of his attributes. Deus é a soma total de seus atributos. If you take away even one of God's attributes, do you still have God? Se você tirar um dos atributos de Deus, você ainda tem a figura de Deus? No. Não. You can't have 90% God. Você não pode ter 90% de Deus. It is either all or nothing. É tudo ou nada. So if we say that Jesus did not know everything on earth, E se a gente disser que Jesus Cristo não sabia de todas as coisas aqui na terra, then that leads us to some very troubling conclusions. então isso nos leva a conclusões muito complicadas, tendenciosas. But some people say that Jesus did not know everything because of that statement that he made. Mas algumas pessoas conseguem afirmar que Jesus Cristo não sabia de todas as coisas por conta da afirmação que ele mesmo fez. Of that day and hour no one knows, not the angels in heaven, not even the Son. Que aquele dia e hora ninguém sabe, senão o Pai que estás no céu, nem o Filho, nem os anjos. But only the Father. Mas apenas o Pai o sabe. But we have to be very careful here. Mas nós temos que tomar muito cuidado aqui. In order to understand this rightly, we need to let Scripture interpret Scripture. Porque para entender essa passagem corretamente, precisamos deixar com que a Escritura interprete a si mesma. Let's go to the Gospel of John. Vamos lá então no Evangelho de João. The disciples made a statement to Jesus. Os discípulos fizeram uma afirmação a Jesus Cristo. They said, "Now we know that you know all things." Eles disseram, agora nós sabemos que tu sabes todas as coisas. Now, if Jesus did not know all things, Então, se Jesus Cristo não efetivamente conhecia todas as coisas, this would be a great opportunity for him to correct their theology. essa seria uma boa oportunidade para Jesus corrigir a teologia dos discípulos. A great opportunity for him to say, "Now wait just a second, guys. Seria uma boa oportunidade para Jesus chegar e dizer, não, espera um minuto aí, rapazes. I can understand how you would think I know all things. Eu sei que vocês até pensam que eu sei todas as coisas. In eternity past, I used to, before I came to this earth, I did. E antes de vir a esse mundo, lá na eternidade com meu pai, eu realmente conhecia todas as coisas. And one day later, in the future, I will again. E um dia no futuro, quando eu ascender aos céus, eu vou conhecer todas as coisas de novo. But right now, I don't. Mas agora eu não conheço não. Great opportunity for him to correct their theology. Seria uma boa oportunidade para Jesus corrigir a teologia deles. Is that what he did? Mas foi isso que ele fez? No, he did not. Não, não foi isso. Jesus responded and he said, "Do you now believe?" Jesus respondeu-lhes assim, agora vocês creem? Jesus did not correct them. Jesus não corrigiu eles. He affirmed them. Eles confirmou o que eles disseram. Do you now believe? Agora vocês acreditam? So he was saying, yes, I do know all things. Ele estava dizendo nessa frase, sim, eu conheço todas as coisas. So then what do we do with that statement that he made of that day and hour no one knows, not even the Son? E agora, o que a gente faz com aquela afirmação anterior de Jesus? Onde ele diz, aquele dia e hora ninguém sabe senão o Pai que está no céu. Jesus did not empty himself of his deity, Jesus não se esvaziou de sua divindade. nor did he empty himself of any of his divine attributes. Nem mesmo se esvaziou de nenhum dos seus atributos. But on occasion, Mas, na ocasião, Jesus emptied himself of his divine prerogative to exercise some of his attributes. mas ao se esvaziar, ele teve a prerrogativa ele abandonou a faculdade de exercer, de poder exercer alguns dos seus atributos. It does not mean that he did not have them. E isso não quer dizer que ele não os tinha. It does not mean he did not have access to the information. Não queria dizer que ele não tinha acesso àquela informação. On occasion, he just chose not to exercise his omniscience. Mas naquela ocasião ele escolheu não utilizar a sua onisciência. I want to show you a quote-unquote prophecy
given to Kenneth Copeland. Eu gostaria de mostrar a vocês uma profecia dada a Kenneth Copeland. Okay. According to Kenneth Copeland, Jesus physically showed up to him and gave him the following prophecy. Porque de acordo com Kenneth Copeland, Jesus apareceu pessoalmente para ele e lhe deu essa profecia. Diz assim, a profecia, a suposta profecia: não esteja perturbado quando as pessoas o acusarem de pensar que você é Deus. Eles me crucificaram porque eu declarei que era Deus. Mas eu não declarei que era Deus. Eu apenas declarei que eu andei com Ele e Ele estava em mim. Aleluia! Isso é exatamente o que você está fazendo, Kenneth. Blasphemy. Blasfêmia. Dear friends, Jesus most certainly did claim to be God. Irmãos, claramente Jesus afirmou sim ser Deus. He said, before Abraham was, I am. Ele disse, antes de Abraão ser, eu sou. If you have seen me, you have seen the Father. Ele dizia assim, se você me vê, você vê o Pai. I and the Father are one. Eu e o Pai somos um. Jesus forgave sin, something that only God can do. Jesus perdoava pecados, algo que só Deus pode fazer. Jesus accepted worship. Jesus aceitava a adoração que lhe era dada. Jesus most certainly did claim to be God. Jesus com certeza afirmou ser Deus. And any Jesus that he is preaching who did not claim to be God E esse Jesus que ele prega, que afirma que não é Deus, is not the Jesus of the Bible. não é o Jesus da Bíblia. If they preach a different Jesus, they preach a different gospel. E se eles pregam um Jesus diferente, eles pregam um evangelho diferente. And a different gospel does not save. E um evangelho diferente não salva. Let's read this from Kenneth Copeland. Vamos ler isso aqui do Kenneth Copeland. 77. Yeah. Go ahead. Diz assim: e eu digo isto com todo respeito, para que isso não te deixe. Me desculpe, mas eu digo de qualquer forma. Quando eu leio na Bíblia onde ele disse eu sou, eu apenas dou uma risada e digo também, sim, eu também sou. Unbelievable. Inacreditável. Unbelievable. Inacreditável. Watch this video clip from Larry Huck and Paula White. Mas assistam também esse vídeo de Larry Hook e Paula White. We really begin to understand that when Jesus Christ paid the price, the first thing that happened after he said it is finished is the veil was rent from top to bottom, signifying that no man could do that. But the price that was paid was there's now no separation, so that we have direct access in the Holy of Holies. We understand, according to Hebrews, that Jesus is our high priest. Absolutely. And he's the first of many brethren, which means I now come into a priestly anointing. So I now can Say that again, because they don't get it. I now come into a priestly anointing. Jesus is not the only begotten Son of God. He is not. I'm a son of God. He's the first fruit. He's the first fruit. He's the firstborn of many. Jesus is not the only begotten Son of God. Can you believe that? Vocês conseguem acreditar nisso? Flat out denying that Jesus is the only begotten Son of God. Ela negou que Jesus Cristo é o único filho de Deus, o filho unigênito de Deus. Have they read John 3:16? Será que eles já leram João 3,16? Friends, that is shocking. Isso é chocante. We're not talking here about the date of the Exodus. A gente não está aqui falando da data onde ocorreu o Êxodo. We're not talking here about who you think wrote the book of Hebrews. A gente não está aqui discutindo quem você acha que escreveu o livro de Hebreus. These issues go to the heart of the gospel. Mas essas questões aqui que ela coloca atingem o coração do Evangelho. If they preach a different Jesus, they preach a different gospel. Porque se pregam um Jesus diferente, eles pregam um Evangelho diferente. All of us who are Christians, all of us who have been saved, Todos que somos cristãos, que fomos verdadeiramente salvos, we are children of God by adoption. nós somos filhos de Deus por adoção. But there is only one who is begotten, Mas existe só um que é o único filho, and his name is e o Jesus. seu nome é Jesus. Watch this video clip from Victoria Osteen. Assistam também esse vídeo da Victoria Osteen. You see, Jesus walked this earth in a human body. He was man.
He was God made flesh. The Bible says he was tempted and tried in every way, just like we are, but he overcame. See, Jesus was man until God touched him and put the Spirit of the living God on the inside of him. And that's encouraging today. No, that's heretical today. Isso não é encorajador, é herético. She says that Jesus was just a man until God touched him. Ela disse que Jesus era homem até até que Deus o tocou. That is a different Jesus. Esse é um Jesus diferente. When Jesus was born in Bethlehem, he was 100% God. Quando Jesus nasceu em Belém, ele já era 100% Deus. They have a different Jesus. Mas eles têm um Jesus diferente aqui. Dear friends, I'm going to say something that may sound a little odd at first, Irmãos, eu vou falar algo que pode parecer até estranho a primeiro momento. but please bear with me. Mas por favor, fiquem comigo. It is not enough to just believe in Jesus. Não é só suficiente acreditar em Jesus. Mormons believe in Jesus. Porque os mormons acreditam em Jesus. Jehovah's Witnesses believe in Os Jesus. testemunhos de Jeová também afirmam acreditar em Jesus. Muslims believe in Jesus, Os muçulmanos também têm um Jesus, but they do not believe in the right Jesus. mas eles não acreditam no Jesus correto. They do not believe in the Jesus of the Bible. Eles não acreditam no Jesus revelado na Bíblia. They have a different Jesus. Eles têm um Jesus diferente. And the Word of Faith movement has a different Jesus. E o movimento Palavra da Fé também tem um Jesus diferente. You may as well be Muslim as be Word of Faith. Você pode ser muçulmano, tanto quanto pode ser do movimento Palavra da Fé. This movement is heretical through and through. Esse movimento é tão herético quanto. Watch this video clip from Rod Parsley. Assistam esse vídeo de Rod Parsley. Because when Naaman obeyed that instruction, the miracle of God was released, just like I'm believing with you right now. Somebody's laying hold on a miracle. I can perceive it. I can perceive that virtue's going forth out of me. I feel your faith pulling on me right now. What? O quê? He says, I perceive virtue flowing forth out of me. Ele disse, eu sinto que virtude saiu de mim. Now, when we hear that, we automatically think of what story in the New Testament? E quando a gente vê ele falando isso, a gente se lembra de qual história do Novo Testamento? The woman with the issue of blood, A right? mulher do fluxo de sangue, não é? And she touched the hem of Jesus' garment. Que ela tocou nas vestes de Jesus. Jesus said, who touched me? E Jesus se questionou, quem me tocou? For I perceive virtue went forth out of me. Porque percebo que virtude saiu de mim. Rod Parsley feels virtue going out of him. E o Rod Parsley diz que virtude saiu dele. And he says, I feel your faith tugging on me. E ele diz ainda assim, eu sinto a sua fé atada a mim, me atingindo. You feel what? Você sente o quê? You, Rod Parsley, feel my faith tugging on you. Você, Rod Parsley, sente a minha fé tocando em você? So I guess now Rod Parsley should be the object of our faith. Então eu acho que agora Rod Parsley é o objeto da nossa fé. Blasphemy. Blasfêmia. These people are false teachers. Essas pessoas todas são falsos mestres. All of these people are not Christians, dear friends. Essas pessoas não são nem sequer cristãos, caros irmãos. Oh, Justin, are you saying these word faith preachers are not even saved? Justin, você está querendo dizer que esses pregadores da prosperidade não são salvos? That's exactly what I'm saying. É isso mesmo que eu estou dizendo. You cannot be indwelt by the Holy Spirit of God and teach these kinds of blasphemies. Você não pode ter o Espírito Santo habitando dentro de você e ensinar esse tipo de blasfêmia, de heresia. Dear friends, the Holy Spirit is not a weakling. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não é um Deus fraco. He is not a girly man. Ele não é afeminado. He is strong. Ele é forte. He is mighty to save. Ele é poderoso para salvar. And if these people were truly indwelt by the Holy Spirit, E se essas pessoas verdadeiramente têm o Espírito Santo dentro de si, the very first time they uttered such blasphemy, a primeira vez que eles abrissem a sua boca para falar essa heresia, the Holy Spirit of God would have dropped them to their knees. o Espírito Santo de Deus faria com que eles ficassem com a cara apontada para o chão. He would have brought them under such conviction O Espírito Santo traria tanta convicção ao coração deles,
and yet they have no conviction. E ainda assim vocês veem que eles não têm convicção. They have been teaching these things for years and years and years. Eles têm ensinado essas heresias por anos e anos. They have been called on their error, Eles já foram chamados ao arrependimento várias vezes. and yet they continue to teach it. E ainda assim eles continuam a ensinar esse tipo de coisa. That is not the mark of a believer. Isso não é a marca de um cristão. These people are not Christians. Essas pessoas não são crentes, não são cristãs. And if you have a friend or a family member who is in this movement, E se você tem um amigo ou ente querido que está nesse movimento, you need to be very honest with them. você precisa ser honesto com ele. And you need to sit down with them with the Word of God Precisa sentar com ele e abrir a palavra and beg them to repent. e chamar ele ao arrependimento. I want us now to look at the spiritual death of Jesus. Gostaria que nós olhássemos agora para a morte espiritual de Jesus Cristo. All of the faith preachers teach this, Todos os pregadores da prosperidade desse movimento pregam isso, that the physical death of Jesus was not enough to pay for our sins. que a morte de Jesus Cristo na cruz não foi suficiente para pagar o preço dos nossos pecados. That Jesus also had to die a spiritual death. Que Jesus Cristo também tinha que morrer uma morte espiritual. When he died on the cross, then he went to hell, Quando ele morreu na cruz, então ele foi para o inferno. suffered, was tormented by demons, Ele sofreu no inferno, foi atormentado por demônios. died a spiritual death, Então morreu espiritualmente falando and ceased to be God. e cessou, parou de ser Deus. And then Jesus had to be reborn. E aí Jesus tinha que renascer. They actually teach that Jesus had to get saved. Eles verdadeiramente ensinam que Jesus tinha que ser salvo. Listen to these clips. Ouçam esses vídeos. Jesus had to go through that same spiritual death in order to pay the price. Now, it wasn't the physical death on the cross that paid the price for sin, because if it had been, any prophet of God that had died for the last couple of thousand years before that could have paid that price. It wasn't physical death. Anybody could do that. It wasn't the physical death of Jesus that paid for our sins. Anybody could have done that. Não foi a morte física de Jesus que pagou o preço dos nossos pecados. Qualquer um podia fazer isso. No, Mr. Copeland, nobody else could have done that, Não, Sr. Copeland, não é qualquer um que podia fazer isso, não. because no one else is sinless. Porque ninguém mais seria digno, sem pecado. Satan was seated on his throne with a sickening grin on his face, his lip twisted in grotesque triumph, and all the imps of hell were dancing a jig. And the word came, we got him now. We've defeated the plan of God. And the devil was sitting there saying, I told you, if you'd follow me, I'd lead you to victory. We got him now. And they wrapped their grimy hands and the chains of hell itself around Jesus, and they consigned him to one of the cells in the Hades section of the underworld. And then Satan and his demon host went on a 3-day drunk. They thought they had him. They had defeated and thwarted the plan of Almighty God, and Jesus sat there, as it were, immobile, not saying a word, not doing anything except serving our sentence. That is absolute blasphemy. Isso é uma blasfêmia absoluta. Why is this such a dangerous doctrine, the spiritual death of Jesus? Por que essa doutrina é tão perigosa, a morte espiritual de Cristo Jesus? Dear friends, if Jesus died spiritually, Irmãos, se Jesus Cristo morreu espiritualmente falando, then that means he ceased to be God. então isso quer dizer que ele parou de ser Deus. The Bible makes 3 very simple statements about who God is. A Bíblia faz 3 simples declarações de quem Deus é. God is light, Deus é luz, God is love, Deus é amor and God is spirit. e Deus é espírito. So if Jesus died spiritually, Então, se Jesus morreu espiritualmente, then that means he ceased to be God. isso quer dizer que ele parou de ser Deus. Because God by his nature is spirit. That's who he is. Porque Deus, por natureza, é espírito, é quem ele é. And if Jesus ceased to be God even for an instant, Então, se Jesus Cristo parou de ser Deus, mesmo que por um instante,
then he never was God to begin with. então ele nunca foi Deus efetivamente. Because God cannot cease to be God. Porque Deus simplesmente não pode parar de ser Deus. You know, oftentimes we think in terms of that God can do anything. There's nothing that God cannot do. Com frequência nós achamos que Deus pode fazer todas as coisas e que não há nada que Ele não possa fazer. But are there things that God cannot do? Mas existem sim coisas que Ele não pode fazer. Yes, Sim, absolutely. absolutamente sim. God cannot sin. Deus não pode pecar, por exemplo. God cannot lie. Deus não pode mentir. God cannot deny himself. Deus não pode negar a si mesmo. And God cannot cease to be God. E Deus não pode parar de ser Deus. So if there was ever a time when Jesus was not God, Então, se houve um momento em que Jesus Cristo não era Deus, then he never was God in the first place. então Ele nunca foi Deus. God does not change. Deus não muda. Hebrews 13:8. He is the same yesterday, today, and forever. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. We call this the immutability of God. Nós chamamos isso do atributo da imutabilidade de Deus. God does not change and he cannot change. Deus não muda e Ele também não pode mudar. Now, let's go to slide 90. Yeah. Now, some people look at what Jesus said on the cross, my God, why have you forsaken me? Algumas pessoas olham para aquilo que Jesus Cristo diz na cruz. Meu Deus, por que me desamparaste? And they say that that statement indicates that when Jesus was on the cross, the Trinity was broken. E eles pegam para dizer que essa afirmação de Jesus mostra que naquela cruz, quando Jesus morreu, a Trindade foi desfeita. And it's not just Word of Faith preachers that believe this. E não são só os pregadores do movimento Palavra da Fé que acreditam nisso. I've heard this expressed from even non-charismatics. Eu já vi essa afirmação por não carismáticos, não pentecostais também. They say that when Jesus was on the cross, that relationship between God the Father and God the Son was severed. Eles dizem que naquela cruz a relação entre o Deus Pai e o Deus Filho foi quebrada. Just like you cut a ribbon. Assim como você corta uma corda ou corta alguma coisa, também a ligação entre Jesus Cristo e o Deus Pai foi cortada. And then you have two. E aí você tem duas coisas separadas. And a lot of people think that that's what happened on the cross. E muitas pessoas que acham que foi essa separação que aconteceu na cruz. But be very careful with that too. Mas tomem muito cuidado com isso também. We've already established that Jesus could not cease to be God, correct? Nós já estabelecemos que Jesus não pode parar de ser Deus, correto? So if we say that when he was on the cross, then that relationship with God was completely severed. Então, se a gente diz que naquela cruz a relação entre Deus Pai e Deus Filho foi totalmente separada, then now we have two independent, coexisting gods. então agora nós temos dois independentes e coexistentes deuses. And we can't have that either. E nós não podemos ter isso de jeito nenhum. We're not polytheists. Nós não somos politeístas. We don't believe in multiple gods, we believe in one God. Nós não acreditamos em vários deuses, mas em apenas um Deus. One God in three persons. Um Deus em três pessoas diferentes. So what do we do with this statement that Jesus made? E o que a gente faz então com essa afirmação que Jesus fez na cruz? Dear friends, I think we have to bend the knee and understand that we will not understand everything about what Jesus experienced on the cross. Irmãos, eu acho que todos nós devemos ter humildade e entender que nós nunca entenderemos completamente o que Jesus Cristo fez na cruz e como foi. This side of heaven, we will not understand everything. Deste lado do céu, nós nunca vamos entender isso plenamente. But let us talk about this for a second. Mas vamos falar sobre isso por algum tempo. Was the agony of the cross the flagellation? A agonia na cruz, a flagelação, Yes. foi terrível? Sim. The crown of thorns? A coroa de espinhos? Yes. Foi terrível. The thirst? A sede que ele sentiu? Yes. Sim. The nails? Os pregos? Yes. Sim, tudo foi terrível.
But Jesus' suffering was more than that. Mas o sofrimento de Jesus foi muito maior do que esse. It was more than just physical suffering. Porque foi muito mais do que apenas sofrimento físico. It was spiritual suffering as well. Foi sofrimento espiritual também. When Jesus was on the cross, Porque quando Jesus estava na cruz, the full, undiluted fury of God's wrath was being poured out on the Son. toda a tonelada da ira de Deus caiu sobre a pessoa do Deus Filho. And I think it may well be said E eu acho que poderia ser muito bem dito that in his humanity, que em sua humanidade, Jesus did feel real estrangement, real separation from the Father. que em sua humanidade Jesus verdadeiramente sentia separação e distanciamento do Pai. In his humanity, Na sua humanidade naquele momento. but not in his deity. Mas jamais na sua divindade. Now, when Jesus is quoting Psalm 22, verse 1, E quando Jesus faz essa declaração do Salmo 22:1, he is applying not only that single verse to himself, ele não está só aplicando esse texto à sua pessoa, but also the context of the passage to himself. mas também o contexto da passagem por inteiro. So let's look down a few verses in the same chapter, same context, Então vamos olhar alguns versos que estão presentes no mesmo capítulo. verses 19 and 24. Versos 19 e 24. Diz assim: Mas tu, ó Senhor, não fiques distante de mim, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. So David had gotten to this point where he felt like he had been abandoned by God. Então Davi chegou a um certo ponto da vida onde ele se sentiu abandonado por Deus. But even though he felt that way, Mas mesmo que ele se sentisse dessa forma, even though he felt like God had abandoned him, mesmo que ele se sentisse como que se Deus tivesse o abandonado, in reality, you see, God had not abandoned him. na verdade você vê que Deus não abandonou Davi. Dear friends, we cannot base our theology upon our feelings and emotions. Irmãos, nós não podemos fazer uma teologia pautada em nossos sentimentos e emoções, Because feelings and emotions go up and down. porque sentimentos e emoções mudam o tempo inteiro. David says, "Be not far from me, O Lord." David says, "Be not far from me, O Lord." Davi diz assim: não se afaste de mim, ó Deus. It says, "He has not despised nor abhorred the affliction of the afflicted." Porque Deus não despreza a aflição do justo. And then notice David says, "Neither has he, God, neither has God hidden his face from him." E Davi afirma: nem virou o rosto para mim. But when he cried unto him, he heard. Mas quando Davi clamou a Deus, Deus o ouviu. So yes, when Jesus was on the cross, in his humanity, he felt real abandonment by God. E sim, quando Jesus Cristo estava na cruz, ele se sentiu em sua humanidade abandonado por Deus, But not in his deity. mas jamais em sua divindade. In his deity, Jesus was never separated from the Father. Porque em sua divindade, Jesus jamais foi separado do Pai. That is an impossibility. Isso é uma impossibilidade. You cannot divide the triune Godhead. Você não pode dividir o Deus triuno. In his deity, he was never separated from the Father. Então, em sua divindade, ele nunca foi separado do Pai. The spiritual death of Jesus is a very dangerous doctrine taken to its conclusions. A morte espiritual de Jesus Cristo é uma doutrina herética muito perniciosa que leva a conclusões terríveis. It was the physical death of Jesus that paid for our sins, Foi a morte física de Jesus Cristo que pagou os nossos pecados, not a spiritual death. mas não uma morte espiritual. Let's look at Colossians chapter 1, 19 through 20. Vamos olhar para Colossenses capítulo 1, 19 a 20. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse todas as coisas consigo mesmo, quer seja na terra ou nos céus, depois de ter feito a paz pelo sangue da sua cruz.
You see, the peace was made through the blood of the cross. Observem que a paz foi feita entre o sangue vertido naquela cruz. 1 Peter chapter 3, verse 18. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Pois também Cristo morreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para que ele possa nos levar a Deus, depois de ter sido condenado à morte na carne, mas vivificado, feito viver pelo Espírito. How many times did Christ die? Quantas vezes Cristo morreu? Once for all. Uma vez por todas. The just for the unjust. O justo pelos injustos. There were not two deaths, there was one death. Não existem duas mortes, mas apenas uma. Romans chapter 5, verse 9. Romanos capítulo 5, verso de número 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. We are justified by his blood. Nós somos justificados pelo seu sangue. Ephesians chapter 1, verse 7. Efésios capítulo 1, verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. In whom we have redemption through his blood. Nós temos redenção, perdão, pelo seu sangue. It was the physical death of Jesus that paid for our sins. Observem que foi a morte na carne, a morte física de Jesus que pagou o preço pelos nossos pecados. This from Jesse Duplantis. Isso daqui é do Jesse Duplantis. Ele diz: observe, eu não deixo Jesus carregar a sua cruz sozinho. Eu acredito que quando negarmos a nós mesmos, ao colocar Deus e os outros em primeiro lugar, nós realmente estamos o ajudando a carregar a cruz. It's unbelievable. Isso é inacreditável. He says, I don't let Jesus carry his cross alone. Ele diz assim: eu não deixo Jesus carregar a cruz sozinho. Well, he's about 2,000 years too late. Eu acho que ele está 2016 anos atrasado. That ship has sailed. Oh, sorry. Is that, the ship it's an English phrase. O tempo para fazer isso já foi há muito tempo atrás, já se passou. The unimaginable arrogance that this man actually thinks he's going to help Jesus carry his cross. É uma arrogância impressionante a que esse homem tem de achar que pode ajudar Cristo a carregar a sua cruz. The whole point of the cross is that Jesus bore it alone. O ponto da cruz essencial é que Cristo a carregou sozinho. He was the only one qualified to bear it. Porque ele era o único qualificado a carregá-la. And this is why I say these people are not Christians. E é por isso que eu digo que essas pessoas não são verdadeiramente cristãs. You cannot be indwelt by the Holy Spirit of God and teach these kinds of things. Porque você não pode ter o Espírito Santo dentro de você e ensinar esse tipo de heresia. You know, one of the ironies in this movement E sabem, uma das ironias que esse movimento tem is that Word of Faith people and charismatics, they claim to have a real emphasis on the Holy Spirit. é que os carismáticos ou os pregadores do movimento Palavra da Fé afirmam ter uma ênfase muito grande no Espírito Santo de Deus, no Espírito Santo de Deus. And they would look at somebody like me and say, "Oh, well, you don't believe in the Holy Spirit. Aí eles olham para alguém como eu e dizem assim: ah, você não acredita no Espírito Santo, You don't believe in His power." você não acredita no poder que ele tem. To the contrary, Não, muito pelo contrário. I am so confident in the Holy Spirit of God, Eu tenho tanta confiança no Espírito Santo de Deus, so confident in His power, tanta confiança no seu poder, that I do not allow room for someone to be indwelt by Him and teach these kinds of things. que eu não permito alguém dizer que é cheio do Espírito Santo ou que tem o Espírito Santo dentro dele mesmo e pregar esse tipo de heresia. As I said, the Holy Spirit is not a weakling. É como eu disse, o Espírito Santo não é fraco, He's not a girly man. ele não é afeminado ou mulherzinha, He is strong. ele é forte. Those whom God saves, He sanctifies. Aqueles a quem Deus salvou, ele também santificou, Without exception. sem exceção. If the Holy Spirit of God has saved you, He is also sanctifying you. Se o Espírito Santo de Deus te salvou, ele também te santificou.
And you cannot be indwelled by him and teach these E doctrines. você não pode estar com ele morando dentro de você e ensinar esse tipo de falsa doutrina. So the great irony is that it is actually these people who have a very small view of the Holy Spirit. Então a grande ironia é que essas pessoas têm uma visão bem pequenininha do Espírito Santo. Something that you'll notice about every cult E uma coisa que você pode notar em toda seita is that every cult disparages the cross of Jesus Christ. é que toda seita diminui ou desperdiça o sacrifício de Cristo Jesus. Mormons disparage it. Os mormons diluem o sacrifício de Cristo. Jehovah's Witnesses disparage it. Os testemunhos de Jeová também fazem a mesma coisa. And Roman Catholicism disparages the cross of Os Christ. católicos apostólicos romanos também diminuem o trabalho feito na cruz. I want to say something. Take just a few minutes and say something about the Roman Catholic Church. Gostaria de pegar um tempinho aqui e falar algumas coisas sobre o catolicismo romano, Because there's a lot of overlap between Word of Faith and Roman Catholicism. porque eu sei que tem um vácuo muito grande entre o movimento Palavra da Fé e o catolicismo. And in many places around the world, they almost are blending together. Não, na verdade tem um ajuntamento muito grande entre o movimento Palavra da Fé e o catolicismo, e em muitos países eles andam juntos. Recently, Pope Francis sent a video message to Kenneth Copeland in his church. He showed. Sorry, can you repeat that again? Pope Francis sent a video message to Kenneth Copeland in his church. He has sent? Yes. Recentemente, o Papa Francisco enviou um vídeo dele com uma mensagem para o Kenneth Copeland. But just like the Word of Faith movement disparages the cross, so does Roman Catholicism. E assim como o movimento Palavra da Fé distorce a obra de Cristo na cruz, os católicos fazem o mesmo. Roman Catholics, when they have the Mass, they call it the sacrifice of the Mass. Sabem, os católicos, quando eles têm um ajuntamento, eles chamam isso de sacrifício da massa, sacrifício por todos. Missa. Eles fazem a missa. Do you know why they call it the sacrifice of the Mass? E sabem por que eles fazem essa missa sacrificial? Because Roman Catholics believe when they have Mass and the priest takes the wafer, what they call the host, Porque eles acreditam que quando o padre vai lá e pega a hóstia, the little cracker, aquele biscoitinho branco, redondo, that the priest is given power to pull Jesus out of heaven and put him into the little cracker. eles acreditam que o padre tem poder para tirar Jesus do céu e colocá-lo, inseri-lo naquele biscoitinho branco, na hóstia. They believe that becomes the actual tangible flesh of Jesus Christ. Eles acreditam que aquilo verdadeiramente se transforma em carne de Cristo. That is their doctrine of transubstantiation. Essa é a doutrina que eles chamam de transubstanciação. And then the priest lifts the cracker up. E aí eles levantam aquela hóstia. And he says, we offer up this victim. Nós oferecemos essa vítima. Victim. Vítima. Dear friends, Jesus never was a victim. Irmãos, Jesus nunca foi vítima. Is not now. Ele não é agora. Nor will he ever be a victim. E ele nunca foi vítima. He is the ultimate victor. Ele é o grande vitorioso. And he lifts it up in sacrifice. He lifts the host. The priest lifts the E o cracker. padre levanta essa hóstia para o alto. And they sacrifice Jesus. E eles sacrificam Jesus. The sacrifice of the Mass. Eles fazem uma missa sacrificial ali. Roman Catholics believe that they are literally sacrificing Jesus over and over and over and over. Os católicos romanos, pela sua doutrina de transubstanciação, acreditam que eles estão literalmente sacrificando e sacrificando Jesus várias e várias vezes de novo. To put it plainly, they believe they are killing him. Para colocar em outras palavras, eles acreditam que estão matando Jesus. And yet we just read in 1 Peter that Christ died for sins once for all. Mas a gente lê em Pedro que Jesus Cristo morreu de uma vez por todas pelos pecados. And Catholics do not believe in salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone.
E os católicos não acreditam em salvação só pela graça, por meio da fé, sem as obras. They believe you have to add works to your faith. Porque eles acreditam que você tem que fazer obras, adicionar obras à sua fé. You've got to go to confession. Você tem que também se confessar com o padre. And you've got to sit in that little booth and you've got to confess your sins to a priest. E você tem que chegar ali no confessionário e falar todos os seus pecados para aquele homem. And that priest is just as sinful, if not more so, than you are. E aquele padre, quero lembrar vocês, que não é mais nem menos pecador do que você é. And then this sinful priest tells you what you've got to do to have forgiveness for your sins. E esse padre que também tem pecados diz o que você deve fazer para pagar o preço dos seus. He says you've got to say your Our Fathers. Ele diz assim, você tem que fazer 4 Pai Nossos, por exemplo. You've got to say your Hail Marys. Você tem que fazer tantas Ave Maria. You've got to pray the Rosary. Você tem que orar o rosário, rezar o rosário. You've got to do penance. Você tem que pagar penitência. You've got to do this. You've got to do that. Você deve fazer isso, aquilo. You've got to add works to your faith. Você tem que adicionar obras à sua fé. That is a works salvation. Isso é salvação por obras, irmãos. Salvation is not of works. E a salvação não é por obras. It is not of ourselves. Não é por nós mesmos. If we could work our way into heaven, then we would have cause to boast. Se nós pudéssemos fazer o nosso próprio caminho para o céu através das nossas boas obras, nós teríamos motivos para nos orgulhar. But salvation is not of works. Mas a salvação não é por obras para que ninguém se glorie. And then Catholics believe that when you die, then you get to go to purgatory. E aí os católicos também acreditam que quando você morre, a gente vai para o purgatório. A place that does not even exist. Um lugar que nem sequer existe nas Escrituras. And then you got to have the rest of your sins burned off that somehow Jesus did not pay for. E aí você paga o resto dos seus pecados no purgatório, porque de alguma forma Cristo não os pagou aqui na terra. And do you know it is actually official Roman Catholic doctrine? E vocês sabiam que essa é a doutrina oficial da Igreja Católica? That if you believe in salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone, se você acredita em salvação pela graça por meio da fé somente, then you are anathema. então você é um herege, você é um anátema. They adopted that at the Council of Trent. Eles adotaram isso em um concílio histórico que eles tiveram. And that remains official Roman Catholic doctrine to this very day. E essa é a doutrina oficial da Igreja Católica até o presente dia. It wasn't too long ago Não foi há tanto tempo atrás, não, that the Roman Catholic Church was taking people like you and me and tying us to stakes. Tying us? Tying? Yeah, with a rope. Tying people to a stake. Não foi muito tempo atrás onde a Igreja Católica Romana perseguia os cristãos protestantes, burning people alive, queimando as pessoas vivas, killing them in any number of ways, matando elas de formas terríveis, inimagináveis, just because they believed in salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Só porque os protestantes acreditavam em salvação pela graça por meio da fé somente. The Roman Catholic Church to this very day says that that is anathema. Mas os católicos ainda hoje afirmam que acreditar em salvação pela graça por meio da fé é uma heresia. And yet that is the gospel. E ainda assim é esse o evangelho verdadeiro. Have you ever noticed the titles that they give to their pope? Vocês já perceberam dos títulos que eles dão aos papas deles? They have 3 titles for the pope. Eles têm 3 títulos para o papa. They call him Holy Father. Eles o chamam de Pai Santo. Think about that, Holy Father. Pense sobre isso um pouco, Pai Santo. They also call him the head of the church. Eles também o chamam de o cabeça da igreja. Who is the head of the church? E quem é o cabeça da igreja? Jesus. Jesus. Not the Pope. Não é o Papa. And they also call him the Vicar of Christ. E eles também o chamam de vigário de Cristo. Vicar means substitute. Vigário quer dizer substituto. They teach that he is the substitute of Christ on earth. Eles ensinam que o Papa é o substituto de Cristo na terra. Who is the vicar? Who is the real vicar of Christ? Quem é o verdadeiro substituto de Cristo? The Holy Spirit. O Espírito Santo. Remember, Jesus said, "It is to your advantage that I go away." E lembrem que vocês podem se lembrar que Jesus disse que é bom que eu me vá. For then the Holy Spirit will come. Porque então o Espírito Santo virá.
all three titles for each of the three members of the triune God, they give to the Pope. Todos esses três títulos que pertencem unicamente ao Deus triuno, eles conferem ao Papa. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. But people say of this Pope, oh, Pope Francis, he's so humble. E as pessoas costumam dizer, o Papa Francisco, ele é tão humilde. He's the humble Pope Ele é uma pessoa bem humilde, because he cooks his own food. porque ele cozinha a própria comida. And he doesn't wear the red shoes that popes usually wear. E ele não usa os sapatos vermelhos que os papas costumavam usar. He just wears black shoes. Ele usa sapatos pretos, comuns, populares. So he's so humble. Então ele é muito humilde. If you think you are the Holy Father, the head of the church, and the vicar of Christ, Se ele acredita que ele é o Pai Santo, cabeça da igreja, o vigário de Cristo, then you aren't humble. então ele não é humilde. I don't care what color your shoes are. Eu não me importo com que sapatos ele use. The Roman Catholic Church, dear friends, is a theological cult. A Igreja Católica Romana, meus queridos amigos, é uma seita no sentido teológico. Do I hate Roman Catholics? Eu odeio os católicos? Absolutely not. Não, não odeio. No, 1,000 times no. Não, 1000 vezes, não odeio. I love Roman Catholics. Eu amo os católicos, But I do hate Roman Catholicism mas eu digo que eu odeio sim o catolicismo romano, because Jesus hates it. porque Jesus também odeia. We should hate anything that is opposed to the gospel. E nós devemos odiar tudo que é contrário ao Evangelho. We should hate anything that keeps people in spiritual bondage. Nós deveríamos odiar tudo aquilo que continua a cegar o entendimento do Evangelho para as pessoas. And if we love our Roman Catholic friends and family members like we should, E se verdadeiramente amamos os católicos que são nossos parentes e amigos, como dizemos que amamos, then we will love them enough to tell them the truth. então devemos amá-los o suficiente para pregar a verdade para eles. God is saving people out of the Roman Catholic Church. Deus tem salvado pessoas para fora da Igreja Católica Romana. God saved my own wife out of the Catholic Church. Deus tirou a minha própria esposa e a salvou do contexto católico romano. Before I ever met her, she was a Roman Catholic. Antes de eu conhecê-la, ela era católica romana. And God saved her. E Deus a salvou. And she had been a Roman Catholic her entire life. E ela estava na Igreja Católica Romana a vida toda. But once God saved her, Mas uma vez que Deus a salvou, she left it. ela saiu da Igreja Católica Romana. She came out. Ela veio para fora dela. And that is what we should expect from Christians. E é isso que nós devemos esperar de cristãos verdadeiros. When God saves someone, Quando Deus salva alguém, they'll come out of the Roman Catholic Church. eles vão sair da Igreja Católica. They'll come out of the Word of Faith movement. Vão sair desse movimento Palavra da Fé, do neopentecostalismo. They'll come out of Mormonism or Jehovah's Witnesses or anything. Eles vão sair do mormonismo, testemunho de Jeová, o que quer que seja. Anything that is opposed to the gospel. Tudo aquilo que é contrário ao Evangelho. We'll conclude with this verse of Scripture. E vamos concluir com esse verso da Escritura. 2 Peter chapter 2. 2 Pedro capítulo 2, versos 1 e 2, diz assim: Mas falsos profetas se levantaram entre o povo, como entre vocês também haverá falsos mestres, que encobertamente introduzirão heresias destruidoras, negando até mesmo o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão suas dissoluções, e por causa deles o caminho da verdade será blasfemado, e em sua avareza farão de vocês negócio com palavras falsas. Peter says that false prophets arose among the people and there will be false teachers among you. Pedro falou que falsos profetas se levantaram entre eles, e também haverá muitos outros falsos profetas se levantando. Not maybe, will be. Não que talvez haverá, mas que efetivamente acontecerá. And then notice he says that they will secretly introduce destructive heresies. E observe que ele diz que as heresias serão destruidoras e colocadas de uma forma encoberta,
meio com capa de evangélica. Dear friends, Satan does not show up to us red and scaly with a forked tail carrying a hay fork. Irmãos, o diabo não aparece para a gente vermelho, com chifre de tridente e rabo. He's smarter than that. Ele é muito mais esperto que isso. How does Satan disguise himself? Como é que ele se apresenta? As an angel of light. Como um anjo de luz. He will have a little bit of truth, Ele vai colocar um pouquinho de verdade ali, but mixed in with that truth will be poison. mas misturado com a verdade haverá veneno. And then Peter says, even denying the Lord who bought them. E Pedro diz assim, até negando o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Any man who would teach that Jesus is not the only begotten Son of God. Todos aqueles que ensinam que Cristo não é o único Filho de Deus. Any man who would teach that Jesus did not come as God. Qualquer um que ensine que Jesus não veio para a terra como Deus. Any man who would teach that Jesus did not claim to be God. Todos aqueles que afirmam que Cristo não afirmou ser Deus. Is denying the Jesus of the Bible. Eles estão negando o Cristo revelado nas Escrituras. And then Peter says they will bring swift destruction upon E themselves. Pedro afirma que eles mesmos trarão sobre si repentina destruição. When their destruction comes, and it will, E quando a destruição deles vier, e virá, it will be swift. será terrível. And then Peter says many will follow their sensuality. E Pedro fala que muitos seguirão suas doutrinas perversas. This movement is huge and it is growing. Esse movimento é grande, está crescendo cada vez mais. The Word Faith movement is the face of Christianity in most of the world today. O movimento Palavra da Fé está ganhando proeminência em muitos lugares do mundo hoje. I have been all over the world teaching on this movement. Posso dizer porque estive em várias partes do mundo ensinando sobre esse movimento. I've been in, of course, North America, I've been in Central America, South America. Já estive na América do Norte, América Central, na América do Sul. I've been in Europe, I've been in Asia, Já estive na Europa, Ásia. been in Africa, Já estive na África também, Australia, Austrália been all over the world. e todo ao redor do mundo. And everywhere I go, this is the face of Christianity. E em todo lugar que eu vou, esse é o movimento mais presente no país. Essa é a verdadeira face do cristianismo no país. And then Peter says, by reason of whom the way of truth will be maligned. E Pedro fala também que por eles o caminho da verdade será blasfemado. What way of truth? Que caminho da verdade? The way of truth. O único caminho da verdade. The gospel will be maligned. O verdadeiro evangelho será blasfemado. It will be distorted. Ele será distorcido. And then it says, in their greed, they will exploit you with false words. E ele afirma também que por avareza, por ganância, farão de vocês negócio. The King James Version says, they will make merchandise out of you. A versão inglesa da King James diz assim, que eles farão propaganda, que eles farão de vocês lucro. All of these Word of Faith preachers are opulently wealthy. Todos esses pregadores da prosperidade aparentemente têm muito bem-estar. And they are making merchandise out of people. E eles estão fazendo propaganda para as pessoas comprarem a ideia. Every phrase in this passage of Scripture Toda frase nessa passagem das Escrituras fits to a T what we see today in the prosperity gospel. se encaixa perfeitamente em cada detalhe com o movimento Palavra da Fé e a teologia da prosperidade. So I hope that this has been helpful for you. Espero que tenha sido útil essa parte do seminário para vocês. Just been kind of an overview of the doctrines of the Word Faith movement. A gente deu uma olhada geral nas doutrinas perversas do movimento Palavra da Fé. And so we are about to have a break. Então vamos ter um intervalo agora. And after our break, we will come back and we will begin a new session E quando voltarmos, nós faremos uma nova sessão entitled Mangold Manifestations. intitulada Manifestações Distorcidas. We'll be looking at some of the more dramatic things of the charismatic movement. Nós vamos olhar para uma das coisas mais dramáticas nesse movimento carismático. Thank you. Muito obrigado.